Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos fazer uma viagem ao Paquistão. Este ano esteve entre nós o arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw, que nos concedeu uma grande entrevista em que procurámos ficar a conhecer um pouco melhor este grande país muçulmano, onde as minorias religiosas são relegadas normalmente para segundo plano na sociedade e são vítimas de perseguição e de violência. Asia Bibi, a cristã condenada à morte por blasfémia por ter bebido apenas um copo de água de um poço, é o exemplo maior dessa discriminação, dessa violência. Ao longo deste programa especial de verão, iremos também recordar essa história. Para já, e antes da entrevista a Dom Sebastian Shaw, vamos assistir a um trabalho produzido pela Fundação AES sobre os cristãos e o Paquistão. Se decidir viajar até ao Paquistão, a primeira reação da sua família será certamente de preocupação. Os meios de comunicação ocidentais descrevem este país como repleto de violência, assassinatos políticos, atentados à bomba por drones americanos e as atrocidades cometidas pelos talibãs. O Paquistão, contudo, embora marcado por alguns destes problemas, não é tudo isto. O Paquistão também é um país de pessoas de coração hospitaleiro e acolhedor, com um sorriso pronto e o desejo de ajudar os que mais precisam. A questão que atormenta a sociedade paquistanesa é o que mais lhes é querido, a religião, mais especificamente a religião do Estado do Islão, e o lugar das minorias religiosas dentro do Islão. O Paquistão, ou mais precisamente a República Islâmica do Paquistão, situa-se no sul da Ásia e faz fronteira com o Irão, o Afeganistão, a China e a Índia. O país alcançou a independência em 1947, após o fim do domínio colonial britânico na Índia. O fundador, Mohammed Ali Jinnah, imaginou um país, embora baseado no Islão, simultaneamente pluralista, aceitando crentes de outras religiões, hindus, sikhs e cristãos. Hoje, 97% dessa sociedade de mais de 180 milhões de pessoas é muçulmana. A maioria é sunita. Os restantes 2% são cristãos, embora não constituam nada novo no cenário religioso desde a chegada de São Tomé no ano 52 a.C., perto da moderna Islamabad, a atual capital do Paquistão. In the year 52 AD. O Paquistão baseou-se nos sonhos do fundador da nação. Neste país, na sua visão, não haveria muçulmanos nem hindus. Todos seriam um. Haveria igualdade para todos. Cada um seria livre de frequentar o seu templo ou mesquita. Haveria esta liberdade que se realçava. Foi esse o espírito com o qual começamos este país. A situação acabou por mudar na década de 80 com a administração do general Mohammed Zia-ul Haq, que introduziu elementos da lei islâmica Sharia. A partir desse momento, começou um contínuo jogo de forças entre partidários de um Estado laico, favorecidos por uma elite moderna e instruída e alguns membros das Forças Armadas, e os fundamentalistas islâmicos, que aspiravam a estabelecer um Estado islâmico. A disputa sobre o papel do Islão aprofundou-se com o início da guerra ao promover uma radicalização cada vez maior. Os ataques terroristas com bombas e assassinatos por encomenda, também de políticos proeminentes,
tornaram-se comuns. Também não há esquecer de crimes financeiros, corrupção e tráfico de drogas. Os que mais sofrem são os pobres e as minorias religiosas, especialmente os hindus e os cristãos. Especially Hindus and Christians. Estamos num ponto muito crítico da nossa história, com uma guerra no Afeganistão, um país vizinho que tem um grande impacto sobre nós. Depois, temos muitos problemas internos, problemas políticos e também uma crescente intolerância religiosa. Tem havido ataques a igrejas, muita violência contra os cristãos. Mais uma vez, um fenómeno que nunca tínhamos tido nesta dimensão. Embora os cruéis atentados à bomba inundam as manchetes, talvez o maior sofrimento que os cristãos enfrentam é a hostilidade social subjacente à discriminação diária, tal como a negação de serviços, o acesso à voz política ou a restrição de oportunidades de ensino. Quando eles descobrem e nos dizem diretamente vocês são cristãos, então não podemos dar-lhes trabalho. Quando os jovens da mesma universidade descobrem que aquele aluno ou aluna é cristão ou cristã, a primeira pergunta que fazem é: por que é que eles não se converteram e se tornam muçulmanos? Os professores fazem o mesmo. Even the professors who are teaching them. My classmates, 100 students. Há uma centena de alunos no meu ano. Eu sou o único cristão e por vezes tenho problemas por causa disso. As minhas colegas fazem perguntas sobre a minha fé. Quando eu respondo que sou cristã, dizem-me: és mesmo cristã? Não pareces. Quando estava na escola no 5º ano, algumas das minhas amigas disseram à minha frente: não bebas água do copo dela porque ela é cristã. Aquelas palavras magoaram profundamente. Contei ao meu pai quando cheguei a casa. O meu pai disse-me para não me preocupar, pois está escrito na Bíblia: felizes os que são perseguidos por causa de Jesus Cristo. Tu és uma boa pessoa, pois as pessoas falam de ti dessa forma por causa de Cristo. You are a good person. Seeing people talk about you in that way because of Christ. During Zia-ul-Haq, there were few Durante o regime de Zia-ul-Haq, foram aprovadas algumas leis muito discriminatórias. Entre essas leis, há uma que diz respeito às testemunhas, que 2 mulheres equivalem a um homem. Assim, se na lei islâmica 2 homens crentes são chamados como testemunhas, tem de haver 4 mulheres muçulmanas e 4 mulheres cristãs ou hindus. Mas tem de haver 8 mulheres cristãs. Assim, no caso de violação ou adultério, a mulher tem de o provar. Se ela quiser ir ao tribunal depor contra o homem que a violou, tem de reunir todas estas testemunhas, entre quais, e se ela não conseguir provar que foi violada, isso significa que o caso de violação será transformado num caso de adultério. Por isso, a vítima também pode ser considerada como criminosa e punida. And from where would she collect? And if she failed to prove her case, that means the rape case will be turned into adultery case. So the victim may be also considered as a criminal and be punished. A Comissão Justiça e Paz da Conferência Episcopal Católica do Paquistão comunicou que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos, forçadas a casar e a converter-se ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando os seus familiares muçulmanos a raptaram e violaram-na. Mantiveram-na em cativeiro durante vários meses e forçaram-na a converter-se ao Islão. Contudo, os raptores acabaram por devolvê-la a troco de um resgate, devido à sua saúde debilitada. O processo judicial acabou por não levar os responsáveis à justiça. Eles magoavam-me e batiam-me muito. Mantiveram-me presa numa casa e depois noutra. Quando me recusei a aceitar o Islão, batiam-me dizendo: converte-te.
Nós somos muçulmanos e temos de converter ao Islão. Batiam-me, levavam-me até à mesquita para ter aulas, levavam-me ao mulá. They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. Obrigaram-me a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, à minha frente, o meu tio ligou aos meus pais e disse-me: dá-nos 500.000 rupias e nós devolvemos-te a tua filha. Procuraram casar-me continuamente e quando viram que não conseguiam, trouxeram-me para aqui e deixaram-me. And when they failed, they brought me here and left me. When we go to court, we come alone. Quando vamos a tribunal, estamos sozinhas, enquanto eles vão acompanhados de muitos homens. Eles são uma ameaça, ao passo que nós não ameaçamos ninguém. Eu quero ser cristã por causa do meu pai e do meu avô. O que seria de mim se eu me tornasse muçulmana? Toda a nossa família é cristã. Not only does the law turn a blind eye A towards lei kidnapping, não apenas fecha os olhos aos raptos, às violações, aos casamentos forçados e às conversões, mas a violência também reside no coração da cidade, na família onde ocorrem as chamadas mortes de honra. De acordo com a Comissão dos Direitos Humanos do Paquistão, em 2013, cerca de 900 mulheres foram mortas no Paquistão pelas suas famílias por motivos de honra. Se uma jovem casar com um homem por sua livre vontade, sem o consentimento da família, acredita-se que, em defesa da honra da família, ela tem de ser morta, ou pelo menos vingada através do derramamento de ácido corrosivo sobre ela. No final de maio de 2014, uma jovem de 25 anos, grávida, foi apedrejada até à morte pelo pai e irmãos do lado de fora do tribunal de Lahore, por ter casado com um homem que ela escolheu, o que, de acordo com o seu pai, trouxe vergonha para a sua família. and brothers outside a court in Lahore for marrying a man of her own choice, what, according to her father, had brought shame on the family. I remember I was in Sindh. Lembro-me de estar em Sindh. A menina estava no 9º ano e a tia dela era minha amiga. Alguém contou ao tio que ela estava grávida. Não havia provas, nem testes, nada. Ela regressou da escola e ele chamou para o quarto. A casa só tinha um quarto. Ele despejou querosene sobre ela e pegou-lhe fogo. Quando eu fui ao hospital, a sua carne estava pendurada e eu desmaiei. Simplesmente não consegui olhar. Esse incidente está tão vivo em mim que muitas vezes, até mesmo à meia-da-noite, eu vejo-a. Pendurada em todos os lugares. A sua carne pendurada e até mesmo os seus dentes. Eu não sabia como consolá-la. Ali estava ela. Ela era uma ferida. Todo o seu corpo era uma ferida. Eu queria dar-lhe a minha mão, só para lhe dizer que estava com ela, mas não sabia onde colocá-la. Morreu 5 dias depois. 5 dias de sofrimento, de gritos, de dor e de agonia. Não consigo esquecer. Ninguém lhe perguntou se estava grávida. O tio, por ser o homem da família, tinha o direito de o fazer. Say, I am with you. I just did not know where to put my hand. She died after 5 days, and 5 days of suffering and screams and pain and agony. I just cannot forget that. Nobody asked her whether she was pregnant. Uncle, because he's the male in the family, he had the right to do that. A woman associated with Pakistan all over the world. Uma mulher associada ao Paquistão, em todo o mundo, que se tornou um símbolo de opressão contra as mulheres e da luta pela liberdade religiosa, é Asia Bibi, uma cristã, mãe de 5 filhos, condenada à morte em 2009 e aguardando a execução. O crime que ela cometeu? Ao trabalhar num campo, ela bebeu água de um poço que era propriedade de um muçulmano. As mulheres muçulmanas acusaram-na de ter contaminado o poço. Seguiu-se uma discussão, durante a qual se diz que Asa afirmou: Jesus deu a sua vida por nós. O que é que o profeta Mohammed fez por ti? Asia Bibi foi acusada de blasfémia e, devido à pressão da multidão, foi precipitadamente condenada à morte. Desde então está presa no corredor da morte, a aguardar uma audiência de recurso perante o Supremo Tribunal. And is on death row, pending an appeal hearing before the Supreme Court.
É uma injustiça, uma total injustiça. A senhora nem sequer pode ser enforcada no Paquistão. Mas não sei o que é que vai na cabeça do juiz. Talvez ele também queira ir para lá, para o paraíso. Está escrito nas paredes: matem os que não são muçulmanos e irão para o paraíso. Isto não é bom. Se ela for libertada, não creio que possa continuar a viver no Paquistão. Qualquer rapariga ou mesmo homem, se for acusado de blasfémia, mais tarde ou mais cedo, será morto. E quem a matar irá diretamente para o paraíso. De 1927 até 1986, não houve casos de discriminação no âmbito da lei sobre a blasfémia. Então, Zia-ul-Haq, discretamente, para começar, elaborou esta lei, 295b, e depois a 295e. A lei está tão mal escrita que qualquer pessoa pode ser acusada de blasfémia. Não há necessidade de qualquer outra prova, para além de 2 testemunhas. Depois da lei ter sido aprovada, começaram a aumentar os casos. Por isso, foi realmente uma lei engendrada para ser usada a fim de discriminar os outros. The law is so badly written that anybody can be accused of blasphemy. There was no need of any other proof except 2 witnesses. Once that law came in, cases started coming up. So it was really an engineered law. And people wanted to make use of that law to discriminate against others. More Muslims are imprisoned accused Há of mais blasphemy muçulmanos que against são the presos Prophet acusados de Muhammad blasfémia or contra o insulting profeta the Maomé Quran ou than por insultar o Christians. Corão do que cristãos. For the Para as Christian or minorias Hindu cristãs minorities, ou hindus, however, no these have entanto, become estes tornaram-se tools used instrumentos not only to utilizados não eliminate só para eliminar indivíduos, individuals, but mas also whole também sociedades societies. inteiras. A pena por profanar o Corão é a prisão perpétua e a pena por blasfémia contra o profeta Maomé é a morte. Repetidamente, como consequência de uma acusação precipitada e da pressão dos imãs locais, multidões enfurecidas têm aplicado a justiça sumária, queimando e saqueando aldeias cristãs ou distritos inteiros, forçando centenas de pessoas a fugir. Todos os anos, dezenas de pessoas enfrentam acusações de blasfémias, como no caso de Sandal e do pai, Gulsher. As in the case of Sandal and her father Gulsher. Nós frequentávamos a igreja à noite. Quer dizer, as crianças vinham à noite e nós ensinávamos-lhes versículos da Bíblia. E assim, ficariam a conhecer a Bíblia juntas. Um dia, chegaram umas pessoas e disseram-nos para desligarmos os altifalantes. Bem, nós desligamo-lo. No dia seguinte, as mesmas pessoas ameaçaram-nos, dizendo: vamos matá-los. Depois, aproximaram-se e começaram a tirar-nos pedras, e todas as crianças começaram a chorar. Fugimos, fechando a igreja atrás de nós. Eles invadiram a igreja e destruíram-na. Também nos agrediram e atiraram pedras. Depois, foram para a mesquita e disseram que eu tinha queimado o Corão. Acusaram-nos dizendo: o pai dela rasgou as páginas do livro e entregou-as a ela, e ela rasgou-as em pedacinhos e queimou-as. Nenhum cristão jamais faria uma coisa dessas. Nem o consideramos um ato corajoso. I was home in the evening. We were about to start eating when they once again started throwing stones. Eu estava em casa, ao final da tarde. Íamos começar a comer, quando mais uma vez começaram a atirar pedras. Não sabíamos o que fazer. Em seguida, a minha irmã mais nova começou a chorar. Sentámo-nos juntos e começamos a rezar. Por volta das 9h30, começam a manifestar-se com violência. Atiravam pedras, insultavam-nos e faziam ameaças. Tudo ao mesmo tempo. Nessa altura, ficamos com medo. Por isso fiz um telefonema e a polícia chegou. Fecharam-me numa cela à parte, tiraram-me o cobertor e o resto. É assim que vais passar a noite aqui, e não te damos o cobertor, nem qualquer alimento, até afirmares teres aceito o Islão. Trancaram-me no armazém, com sacos espalhados por toda a parte, sem luz nem ventilação. They locked me up in a warehouse with sacks strewn all over, with no light. Se cuspiram no rosto de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e atiraram pedras contra ele, tudo por nossa causa. Se por nossa causa ele conseguiu passar por tudo isto, então aquilo que estamos a viver não é nada. All for our sake.
If for our sake he could go through all that, then what we are experiencing is as nothing. A verdade é que estamos muito mais próximos de Deus. Por outro lado, ainda parece que estamos presos. Se olharmos do ponto de vista material, falhamos. Mas se olharmos pela perspectiva espiritual, então já ganhamos. Atualmente existe uma moratória sobre a pena de morte no Paquistão, embora os grupos que exijam o restabelecimento da pena de morte sejam cada vez mais fortes. Até ao momento tem sido o Supremo Tribunal mais independente que tem anulado as sentenças de morte. Os acusados, contudo, muitas vezes têm de esperar durante vários anos no corredor da morte pela decisão judicial, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir para se esconder, principalmente após uma absolvição. As probabilidades de qualquer mudança acerca desta lei, muitas vezes usada abusivamente, são no presente quase nulas, consequências das emoções que esta lei desperta. Há também a compreensão diametralmente oposta da natureza da religião, da lei e da liberdade nas culturas ocidental e islâmica, que pode levar até mesmo os muçulmanos mais moderados a fazer declarações chocantes. और हम ये समझते हैं कि अगर कोई Acredito que se alguém comete um ato profano, então não tem direito de viver neste mundo. Nem eu, nem qualquer outro muçulmano, independentemente de ser um bom muçulmano, religioso e temente a Deus, um homem bom ou o maior dos pecadores, nenhum muçulmano pode concordar que o profeta seja abusado de alguma forma. Além disso, oferecer a vida por amor ao profeta e à fé é para si uma questão de honra. Se tivéssemos de abandonar esta lei, então cometer-se-iam atos profanos em todas as ruas e becos. Nós não queremos o que o mundo deseja. A nossa nação não quer isso, nem o nosso sistema judicial e todos os muçulmanos. Sugerimos que apresentem essas leis nos vossos países. Os nossos magistrados não querem fazer quaisquer alterações. And all Muslims don't want it. We suggest you introduce such laws in your countries. Our judiciary do not want to make any changes. Infelizmente, as faíscas que iluminam os motins anticristãos derivam frequentemente de acontecimentos no Ocidente. Se o Corão é incendiado nos Estados Unidos da América, os cristãos no Paquistão e noutros países islâmicos sofrem. Se um filme que ofende os sentimentos dos muçulmanos é exibido no Ocidente, pessoas inocentes no outro lado do mundo correm o risco de cair nas mãos de uma multidão enfurecida. O Ocidente é geralmente visto como cristão, e isso também é parte do problema. A percepção é de que o Ocidente cristão está a tentar oprimir os muçulmanos, e o exemplo que temos diante de nós é o do Iraque e do Afeganistão. Como pequena comunidade cristã que somos, sofremos os efeitos do que está a acontecer. तो इस्लाम के अंदर भी No Islão, começando com o profeta Jesus, que a paz esteja com ele, e terminando com o profeta Maomé, que a salvação e a bênção de Deus esteja com ele, todos os profetas são respeitados e os atos profanos contra eles nunca são permitidos em nenhuma circunstância. Daí termos de continuar assim. Em relação aos abusos e à forma de os eliminar, queremos que o ministro do Interior do Paquistão organize os imãs e a minoria cristã e todos os grupos religiosos. A Comissão deverá deslocar-se ao local onde surgem estes problemas e aí deve observar, investigar, punir o culpado e libertar o inocente.
For Christians, true Para os blasphemy cristãos, against a God's verdadeira name blasfémia is contra o nome de Deus é a violence violência against contra any qualquer person, pessoa, especially especialmente that a que é motivated by motivada por religious crença belief. religiosa. Apesar das diferenças Despite fundamentais na fundamental compreensão da differences religião in e the da lei, understanding of ações religion conjuntas and law, empreendidas por joint cristãos actions e muçulmanos, undertaken by com o objetivo de Christians and dissipar a Muslims raiva da aimed at multidão, dissipating the anger contrariar of the a crowd aplicação da and justiça counteracting sumária the e o infliction of derramamento de summary sangue, justice and the sempre que spilling surjam of blood. acusações de Wherever blasfémia, accusations muitas of vezes blasphemy salvam arise, vidas. often save lives. What is the future? That's the question I think many people are asking. Qual é o futuro? Esta é a pergunta que me parece que muitas pessoas fazem. Estamos num momento muito crítico e eu falo em relação ao Paquistão. As forças extremistas parecem estar a ganhar terreno neste momento. Estão a ganhar terreno não pela razão, mas pela força, pela violência, através de táticas cruéis e violentas. Por outro lado, existem bastantes muçulmanos muito equilibrados e que não querem este tipo de Islão. And do not want this kind of Islam. Os verdadeiros muçulmanos que conhecem bem o Corão afirmam: isto não é o Islão, isto são talibãs, vingança, guerra, terrorismo. O Islão não é assim. Poucos entre eles admitem o que está a acontecer é injusto. Islam is not like that. Few amongst them admit that what is happening is unjust. I believe dialogue is possible. Acredito que o diálogo é possível e que a grande maioria dos muçulmanos são muito bons. A comunicação social dá uma ideia muito diferente, mas na vida do dia-a-dia o diálogo é possível, mesmo com os ulema, o Conselho dos Sábios Intelectuais Muçulmanos. The ulama, the learned scholars among them. When you say dialogue with Islam, Quando se fala em diálogo com o Islão, não é uma questão de discutir doutrinas ou religiões. Podemos chegar a um entendimento sobre a religião, um do outro e sobre aquilo em que acreditamos, mas penso que a maioria das pessoas não estão preparadas para isso. Mas a possibilidade de se dialogar é o que eu chamaria do diálogo de vida, em que temos tantos valores comuns, em que na sociedade há tantas coisas contra as quais ou a favor das quais podemos trabalhar juntos. in society there are so many things against which or for which we can work together. Meri Valda. Quando a minha mãe morreu, tanto o ilustre bispo local como os veneráveis sacerdotes me acompanharam durante este tempo de tristeza. Da mesma forma, quando o sofrimento lhes bate à porta ou uma tragédia se abate sobre eles, também os visito. Por exemplo, com a aproximação do Natal, envio-lhes flores e rezo por eles. For example, with the approach of Christmas, I send them flowers and pray for them. दुआएं उनके लिए करते हैं और केक भी भेजते हैं. There are groups that have experienced really good Há grupos que têm relations. muito boas relações. Em Lahore tivemos o grupo que apoiava o diálogo entre muçulmanos e cristãos. Havia professores islâmicos, pequenos comerciantes, todo o tipo de pessoas. E então decidimos que não iríamos falar de religião, mas da nossa sociedade, da nossa vida e trabalhamos bem juntos. And then we decided that we would not talk about religion, but about our society, about our lives, and we worked well together. If you look at reality, there are plenty of good reasons. Se olharmos para a realidade, há muitas razões para estarmos assustados, mas é através dessas dificuldades que eu vejo o chamamento de Deus para sermos cada vez mais fortes na fé e para colocarmos a nossa esperança na sua providência. Deus não nos vai abandonar. In His providence. God will not abandon us. Dio non ci abbandona.
Depois deste trabalho, deste documentário em que ficámos a conhecer melhor a realidade do Paquistão, vamos então à entrevista com o arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw. Como é que os cristãos lidam com a perseguição? Como é que os cristãos fazem para superar o medo da violência, o receio dos atentados bombistas? Como é que os cristãos fazem para darem testemunho de fé num país onde as minorias religiosas estão na mira de grupos radicais? Vamos já escutar as respostas de Dom Sebastian Shaw. How is the situation nowadays in Pakistan about the freedom of religion and the Christians? Actually, over last few years, situation is bit better in a sense that now terrorism is controlled by the army and also by the civilian people, because everybody in Pakistan realize that we need peace in the country, and to bring peace back, then we need to control all types of terrorism and threats. So in this way, there is a peace in the country, but still, these terrorists are spread everywhere in the country. In the Christmas, there was an explosion in the Quetta. church in Quetta, and before that, in February, a lot of explosions also in the targeting churches in Pakistan with a lot of death and. So government is trying to protect Christians, minority, provide security, but these people, they are spread all over Pakistan, across Pakistan. So therefore they try to find some easy targets, or they find the time when to attack. So like before Christmas, 17th December, people were very relaxed and they were busy in Christmas shopping. They thought everything is controlled, so let us preparing. It was a big preparation going on, shopping, and then suddenly they just came up, and then they attacked. People were killed, many people injured, but still, thank God, it was still controlled. If the person had he gone inside the church when people were praying, would have been many casualties. But thank God, he was controlled and also killed at the gate of the church. Actually, fear is there, no doubt, fear is there. It's present. Yeah, present. But at the same time, we Christians, for example, I also tell our people, we are born in Pakistan, and we should not be afraid. So fear may not paralyze you. No, so we have to be light of the world, Jesus said. And in this place, time, it is difficult, but at the same time, it is also need to be strong in faith, because Jesus told us that people will hate you, people will persecute you, but you have to be strong in faith, believe in God, believe in the gospel. So this is what we are telling, encouraging our people again and again. And I also feel that through our perseverance, people of different other faith, Muslim brothers also, in our interreligious dialogue, when we come, we talk, then many people now think that we need peace, we need to work together, because for the society, healthy society, we need people of other people. No? So in this way, though situation is difficult, it is a fear, but still people know that we have to be light of the world. No, I often tell our people, remember 2F, especially when there was an attack on Easter Day, 2016, 27th April. Yes. That time I told our people, 2F. 1F is, do not live in fear. We know that reality is there, but do not live in fear.
So fear should not paralyze you, should not control your intellectual intelligence, not your faith. And the other F is do not fight. People ask me, then how to live? I said Jesus gave us a good discipline of life. Jesus said, blessed are the peacemaker. Yes. So no fight, no fear. Become peacemaker. Then also we explained, peacemaker means you should not be like sitting idle and saying that we are becoming peacemaker. No. For peace you need double struggle. Double struggle means that you should know your own religion. You should know your own catechism. Once you know your own religion, your catechism, you know that Christ is my Savior. You know Christ came for me in the world because God loves me so much that He sent His Son to save us. So when you believe that, so in this way you are able to know the purpose of your own being, why you are here, purpose of living in Pakistan, purpose of being born in Pakistan. That's a thing, no? So once you know, then you will have courage to not to live in fear, but to be able to have dialogue with the person of other faith. I don't want to say it is good or not. It depends on how the oppression, how it was evaluated, and it's not, I think, against Christian. No, I'm just saying it. No? Maybe when America put that condition or put Pakistan in that list, maybe America, US maybe have some reason, maybe he studied something. So I don't know why it the put reason like. Why Yes. But I also know that Pakistan is put in that list. Yeah. So one of the reasons is because there is the blasphemy law in the Pakistan, and the Portuguese they know, for instance, the situation of Asia Bibi, and I'm going to ask you, how is Asia Bibi at this moment? Yeah, Asia Bibi is still in prison. She was put in prison in 2010. It's like 7 years. Now eighth year is started. She is suffering. She is abandoned, not abandoned like this way, but she is away from her family, from her children, husband, and in this way it is also like a big persecution for any person. She receives any visit? I think yes, her family can visit her. I don't know how many times, but you know, I mean, even if they visit, it is beyond the bar, no? She is other side of the bar, the family is this side, so they can say and talk and know. But yes, that is all. Estamos mesmo a chegar ao fim deste Igreja no Mundo especial de verão, mas vamos ainda conhecer ou recordar um pouco melhor a saga de Asia Bibi, a mulher, a cristã, mãe de 5 filhos, condenada à morte por blasfémia por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Je m'appelle Asia Norine Bibi. Je suis une fille de rien, comme on dit ici. Une simple paysanne d'Itanwali, un minuscule village du Pendjab dans le centre du Pakistan. Asia's troubles began here in her village. She was working in the fields alongside local Muslim women. They claimed she insulted the Prophet Muhammad. Je n'ai jamais tué, jamais volé. Et pour la justice de mon pays, j'ai fait bien pire. Je suis une blasphématrice. After 18 months of imprisonment, she was given a letter with the death sentence. Nobody was there to ask what was happening. Asia and other women used to work at this garden. When Asia tried to go and fetch water for them, they stopped her and they said, no, we won't drink water brought by you. ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ।
मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने आगे से कहा हम नहीं सही कुत्तों को पानी देते। अल्लाह ने जुर्रत हमें अता की है, अपने हाथों से हम बंदूक चलाना भी जानते हैं, गोली मारना भी जानते हैं और गुस्ताख का गन्ना काटना भी जानते हैं। Cette histoire est tellement ahurissante que, sans avoir les éléments, on ne peut pas saisir comment on peut se retrouver d'un seul coup condamné à être pendu pour avoir bu un verre d'eau. C'est juste ahurissant. Suleiman Taseer was governor. He was killed. Shahbaz Bhatti was the minority minister. He was killed. Why? Because they both were in favor of Asia. If this issue is forgotten, I think it's more possible that Asia Bibi could be killed in jail, that Asia Bibi could be free. E assim, com esta história em que recordámos o drama de Asia Bibi, chegamos ao fim de mais um programa especial de verão de Igreja no Mundo Magazine. Em nome de todos os que pensaram, que produziram e que levaram até si este programa da Fundação AIS, eu despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.